Olá galera, tudo bem? Voltamos então para a nossa aula de funções orgânicas. A gente vai falar agora nesse módulo 2 de mais duas funções que são bem parecidas, né? Que são os aldeídos e as cetonas, tá? Em alguns livros a gente encontra esses dois tipos de compostos juntos, né? Alguns autores gostam de tratar esses dois, né, no mesmo capítulo. A gente fala que são os compostos de carbonila, tudo bem? Então, os aldeídos, eles possuem, né, como grupo característico ou grupo funcional, carbonila. O que seria carbonila? É C dupla O, carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio, beleza? A gente vai ver, né, que cetonas também têm esse mesmo grupo carbonila, né? Por isso que a gente chama aldeídos e cetonas, né? A gente chama ambos, né, de compostos de carbonila. Bom, só que tem uma diferença importante entre os dois. Aldeído tem a carbonila sempre no carbono de número 1, tá? Então, ele sempre vai estar na extremidade da cadeia, certo? Enquanto que cetonas não, cetonas vai ter essa carbonila sempre entre carbonos. Então, a carbonila é sempre um carbono secundário, né, em uma cetona. Já no aldeído, né, tirando o metanal, né, que é de um único carbono, os aldeídos, eles sempre possuem a carbonila aí, né, é o carbono primário, a carbonila sempre, sempre na ponta, sempre na extremidade da cadeia. Bom, gente, vocês vão notar também que a carbonila, ela sempre está ligada a um hidrogênio. Então, isso é uma característica que vai ser, né, notada em todos os aldeídos, né? É C+O ligado no H no hidrogênio. O aldeído mais simples de todos é o metanal, certo? Por que tem esse nome, né? O met a gente já sabe que significa um carbono, né? E o al, gente, é o sufixo característico, né, para aldeídos, tudo bem? Só que os químicos não gostam de chamar de metanal. Geralmente eles chamam essa molécula de formaldeído, tudo bem? É, se você pegar formaldeído, né? Formaldeído é uma substância gasosa. Borbulhar na água, até saturar a água, a gente vai ter aquela famosa solução que se chama formol, né? Que é altamente tóxica, beleza? O etanol, gente, é o aldeído de dois carbonos. Então, se vocês fizerem uma analogia com o etanol, né? O etanol é o álcool, né, de dois carbonos. Só que aí a gente não tem mais um álcool, tem um aldeído. Então a gente vai tirar o ol e colocar o al no lugar. Tudo bem? O etanol, ele pode ser chamado também de acetaldeído, inclusive é o nome mais usado para essa molécula, tudo bem? E o propenal, se vocês notarem aí, existe, né, além, né, do grupo funcional aí, da carbonila, que é o carbono de número 1, se a gente olhar aí no carbono de número 2, né, a gente tem uma ligação dupla, né, entre carbonos, ou seja, a gente vai ter que usar o en, né, não vamos usar o an mais, vamos usar o en, tá? Então por isso que é propenal, que é conhecido também como acrilaldeído, certo? Bom, a gente tem aqui o aldeído mais simples, né, que é o gás, aquele que eu falei para vocês, é o metanal ou formaldeído. Então vocês podem ver aí, o carbono, né, ele faz uma ligação dupla com o oxigênio, e eu tenho, né, um único carbono, portanto, a carbonila, né, ela, além da carbonila, do C+O, eu vou ter dois hidrogênios aí, certo? Bom, aqui a gente tem um aldeído, né, que está ligado aí a um grupo orgânico aromático, né, o benzênico, tá? Então a gente tem aí o C+O, a carbonila, ligado ao anel benzênico, que é o benzaldeído, tá? E a gente tem um dialdeído embaixo, certo? Bom, no caso de um grupo funcional aparecer duas vezes numa mesma molécula, o que a gente vai fazer? Aí faltou um 2 aí, né? O que a gente vai fazer? Aqui são dois hidrogênios, na verdade. Tá? O que a gente vai fazer no caso de dois grupos, né, funcionais na mesma molécula? A gente vai usar o prefixo multiplicador, que é o di, certo? Lembra que a gente, né, aqui ó, prefixo multiplicador, que é o di. Lembra que a gente usou lá quando a gente estava falando de álcoois, né? A gente tinha lá um álcool em que o grupo funcional aparecia três vezes, né? Então o que a gente fazia? A gente pegava lá, né, colocava tri antes do al, né? Aqui o grupo funcional, ele aparece aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui, ó. Ele aparece duas vezes o grupo funcional, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, certo? Ele vai aparecer aqui também. Por isso que eu coloquei o dial, né? Al é porque é um aldeído e di porque são duas vezes, né? Certo? Duas vezes o grupo funcional. Beleza, gente? Então, tranquilo, né? Nomenclatura, né, dos compostos orgânicos, por enquanto. Aqui a gente tem acetonas. Tá? Acetonas, como vocês podem notar,
O grupo carbonila, né, que é o grupo C dupla O, ele fica entre carbonos. Então esse carbono aí, né, que é o carbono da carbonila, o carbono que pertence, né, ao grupo funcional, ele vai ser sempre secundário, ok? A cetona mais simples que a gente tem é a propanona, né? A gente não pode ter cetona com um carbono só nem com dois. Por quê? No mínimo eu tenho que ter a carbonila, certo? E um carbono pelo menos de cada lado da carbonila. Então a propanona, ela é a cetona mais simples de todas. Só que a propanona, gente, ela, né, esse nome, ele não é tão usado. O nome mais, né, usado, o nome mais comum, né, é acetona, certo? A gente tem embaixo, logo embaixo, a butanodiona. Então lembra que di quer dizer o quê? O di é um prefixo, né, multiplicador. Ele indica duas vezes alguma coisa. Tá? Então a butanodiona são dois, né, grupos C dupla O. Como está no meio, né, de dois carbonos, então é uma dicetona, a gente pode dizer. Tá? E aí que a gente tem, né, na última molécula aqui, ó, a pentan-2-ona. Tá? Por que tem esse nome? Pente quer dizer o quê? São 5 carbonos na cadeia, certo? No carbono 2, que é esse carbono aqui, ó, se você considerar aqui na extremidade, eu tenho o carbono 1, carbono 2 aqui, ó, certo? É o carbono que contém o grupo funcional, certo? Que é a carbonila. Então por isso que a gente coloca o 2 antes do ona, tudo bem? Agora, ó, a nomenclatura usual, como que fica? Essa molécula que a gente acabou de falar, né? Ó, vamos pegar ela como exemplo, né? Que é a pentan-2-ona. O que que a gente tem? Desse lado aqui a gente tem um grupo metil ligado à carbonila. E do outro lado a gente tem um grupo propil ligado à carbonila. Certo? Então é como se a carbonila dividisse a cadeia carbônica, né, em dois grupos orgânicos, né? Então de um lado tem o metil e do outro lado tem o propil. Então vai ficar assim, metilpropilcetona. Ok? Então você vê quais são os grupos, né, que estão ao redor da carbonila. E aí você coloca o nome desses grupos orgânicos. Certo, gente? Bom, aqui a gente tem, né, a cetona mais simples, né, de todas, que é a propanona ou a acetona, como vocês estão vendo aí, né? São 3 carbonos e esse carbono, né, secundário, que é o carbono central aí da molécula, ele contém um grupo funcional que é o C dupla O. Tudo bem, gente? Aí eu tenho mais algumas aqui, ó, acetofenona, tá? A acetofenona, pessoal, ela tem um grupo aromático de um dos lados, né, e um grupo alifático do outro lado. Então eu posso chamá-la como, né, se a gente for usar a nomenclatura, né, usual. Então, às vezes é meio difícil a nomenclatura da IUPAC, né? Então, acetofenona. Como eu vou saber que o nome disso é acetofenona? Então a gente pode usar aí a nomenclatura. Nossa. Vamos ter que voltar a isso também. Bom, pessoal, então nós temos aí, né, mais dois tipos de cetonas aí, como vocês podem ver. A acetofenona, ela tem, né, ao redor da carbonila, um grupo que é aromático e outro grupo que é alifático, tá? Esse grupo aromático aqui, né, é o grupo fenil. Já o grupo alifático é o grupo metil. Então, se a gente, né, olhar os grupos que estão ao redor da carbonila aqui, ó, a gente tem o metil e aqui a gente tem o fenil. Então a gente poderia chamar de fenilmetilcetona. Ok, gente? E a gente tem, né, essa última aí que está aparecendo para vocês, né, que é a ciclohexanona. Então ela parece com ciclohexano, só que ela tem em um dos carbonos, né, uma carbonila, na verdade, né, que é o C dupla O. Então ela é a ciclohexanona. Tudo bem, gente? Bom, então é isso. Falamos dos aldeídos, acetonas. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro módulo e a gente fala de mais alguns.